Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estou iniciando mais uma transmissão aqui pelo meu perfil, Alexandre Triques, do Instagram, para tratar de processo administrativo previdenciário. Vou colocar aqui embaixo o tema da nossa conversa de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Pronto. Boa tarde, Karen, seja bem-vinda. Paula, Elaine. Boa tarde, Flávia. Tudo bom, Elaine? Que bom te reencontrar por aqui. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Daniela. Esperar uns segundinhos aí até o pessoal ir entrando. Boa tarde, Michele, tudo bom? Magda, boa tarde, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live já, ficando tradicional aos poucos aqui nas terças-feiras no meu perfil. Uma live que tem como objetivo, colegas, estudar, né, o processo administrativo previdenciário. Sendo que nessa primeira temporada de lives, digamos assim, que já se iniciou ano passado, né, e eu venho dando seguimento após o recesso de fim de ano e entrada agora do ano de 2021, conversando com conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social. E hoje, então, eu darei andamento a esse projeto e tenho uma convidada especial, que é a conselheira Camila Canedo, da 9ª Junta de Recursos da Previdência Social, que já está aqui, já solicitou aqui para participar. Eu já vou puxá-la para a gente iniciar a nossa conversa, né? E assim a gente dá andamento, então. A ideia nesse primeiro momento é estabelecer essa conexão com o Conselho de Recursos da Previdência Social, tentando, né, aproximá-los da advocacia, eu aqui representando a advocacia, né, na minha função principal aí de advogado, então tentando trazer os conselheiros, dialogando sobre dúvidas que nós temos com relação aos recursos administrativos, seja em sede de junta de recursos, seja em sede de câmaras de julgamento, né, e estamos conversando sobre muitos assuntos interessantes. Né? Confesso que o aprendizado tem sido muito grande e eu espero que para vocês que estão participando junto, comentando, trazendo as dúvidas de vocês, também esteja sendo produtivo participar aqui dessas lives, né, para o nosso crescimento aí na nossa atuação administrativa. Algo que se preconiza muito hoje, em razão, né, das questões todas envolvendo o acesso ao Poder Judiciário, o grande número de ações judiciais aí em desfavor do INSS, mas que ainda temos muito receio, muita dificuldade, né? E mesmo com todo o trabalho que vem sendo feito pelos conselheiros e pela própria equipe diretiva aí do Conselho de Recursos da Previdência Social. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Bruna, Paola, Morgana. Boa tarde, Gisélia. Sejam todas bem-vindas. Doutora Vivian, seja bem-vinda. Leilane, grande amigo Otto, de Vacaria, presente aqui na live também. Pamela, sejam todos e todas, então, bem-vindos. Eu vou já, então, trazer aqui para a live, então, a conselheira Camila Canedo,
que, como referi para vocês, é conselheira na 9ª Junta de Recursos da Previdência Social em Juiz de Fora. E nós vamos tratar hoje de um assunto muito interessante, que é a elaboração das peças recursais administrativas, né, junto ao Conselho de Recursos. Então é um tema que envolve não apenas a elaboração das peças físicas mesmo, como endereçar, como colocar o conteúdo, mas também como protocolar, como reclamar o não andamento. Tem várias questões que estão em torno das peças processuais e esse é o nosso objetivo, portanto, aqui hoje. Mais um segundinho. Doutora Camila já subindo, então, para o nosso bate-papo. Já puxei ela aqui. Esperamos que dê tudo certo. Olha aí, já deu. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Me escuta bem? Escuto bem. Ah, que bom, então. Camila, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite e a gente está junto aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto que faz muito parte das nossas vidas, né, da nossa atividade profissional, e sei o quanto os conselheiros são envolvidos com a matéria e apaixonados pela matéria, assim como os advogados, né? Então eu te agradeço muito ter aceito o convite, estar aqui, só um minutinho, deu uma pequena interferência aqui, deu. Ter aceito o convite, estar aqui comigo, eu me sinto honrado de poder estar conversando contigo, né? Essa conexão Porto Alegre, Juiz de Fora. Sim. Então me cabe nesse primeiro momento te agradecer. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu que tenho que agradecer o convite, doutor. É uma honra falar com o senhor. Tenho acompanhado as lives e são sempre muito boas, muito produtivas, esclarecedoras mesmo. Eu espero poder contribuir um pouquinho. Com certeza vai contribuir muito. Já contribuiu, a gente já vem conversando muito, né, nos últimos dias para delimitar os assuntos. Então tenho certeza que vai contribuir muito, né? E fico muito contente realmente com a tua aceitação. Camila, me diz uma coisa, sempre no início das lives eu tenho questionado os conselheiros um pouquinho sobre a sua biografia, né? Sim. A formação, a gente sabe que a formação em Direito nem sempre foi um requisito aí, né, para trabalhar no Conselho, apesar da necessidade do conhecimento jurídico, a formação jurídica nem sempre foi obrigatória e isso é algo que se discute ainda no Conselho. E a gente sabe também que os conselheiros ingressam, né, nas juntas e nas câmaras de julgamento, seja por indicação de empresas, do próprio governo, ou então, né, da cota dos trabalhores, dos empregados. Isso. Queria que tu te apresentasse um pouquinho para nós a tua história, como é que tu entrasses no Conselho, quanto tempo tu estás no Conselho, se você é natural de Juiz de Fora ou está aí por enquanto. Conta um pouquinho da tua história para nós. Então, eu sou realmente de Juiz de Fora. E em Juiz de Fora é raro as pessoas viverem aqui, porque é uma cidade universitária, então as pessoas nunca são daqui, eu sou daqui. Formei em Direito em 2006, sou pós-graduada pela Gama Filho em Direito do Trabalho e pós-graduada em Prática Previdenciária pelo Especial Jus. Estou no Conselho desde 2014, na cota das empresas, representante de empresas, né? Sou realmente uma apaixonada pelo que eu faço. E é isso, assim. Estou tentando me adaptar a essa nova realidade que a gente vive, então esse trabalho completamente remoto tem sido um desafio, né? A gente tem aqui na 9ª Junta, graças a Deus, uma chefe de secretaria e um presidente que são excelentes, então eles ajudam a gente em tudo mesmo. E é isso. Bacana. Você é mineira? Desculpa, eu não é nascida em Juiz de Fora? Sou nascida em Juiz de Fora. Que legal. Eu tive algumas vezes em Juiz de Fora. Sempre para
participar de atividades previdenciárias, assim. E o que eu vi os meus amigos de BH ou de outras cidades, né, de Minas sempre dizer que quem mora em Juiz de Fora, na verdade, é carioca, né? Não é Carioca, mineiro. a gente é carioca do brejo, que eles falam. E assim, É eu isso aí. sou um pouquinho mesmo, porque meu pai e minha mãe são cariocas, e aí eles, quando casaram, vieram para Minas, e eu e minha irmã nascemos aqui, né? Tem muito essa ligação, né? Tem. Inclusive, a segunda vez que eu tive em Juiz de Fora, eu peguei um voo até o Rio, e aí peguei um ônibus na rodoviária Novo Mundo, né? Novo Rio, E, Novo e, e fui Rio. de ônibus, Novo Rio, Isso. isso. E aí fui de ônibus para Juiz de Fora, né? E aí vi como realmente É é muito muito mais perto. fácil para um carioca ir para Juiz de Fora do que alguém que mora em Belo Horizonte, né? A realidade de vocês está muito mais ligada ao Rio, né? Sim, muito, muito. Inclusive, acabei de ver um primo meu que entrou aqui, que é carioca. Porque a minha família e os meus amigos estão em peso assistindo essa live, porque eu morro de vergonha. Tá todo mundo Coisa boa, não tenha assustado vergonha, comigo. não. Mas deixa eu entrar no tema um pouquinho, então, para a gente tentar desenvolver esse tema, que é um tema tão importante para nós, advogados. Sim, E tenho certeza que para vocês também, porque se as peças forem bem elaboradas, facilita o trabalho certamente de vocês. Eu vou querer muito ouvir isso um pouquinho de ti, e facilita a rapidez, facilita uma série de coisas, né? Enfim, a gente sabe que tradicionalmente o Conselho de Recursos sempre disponibilizou, o próprio INSS sempre disponibilizou aqueles formulários padrões para que os segurados recurso. fizessem os recursos, né? Tem lá os dados do segurado, os números do processo, as razões do recurso, né? E um formulário padrão que até hoje é ofertado no site do próprio INSS e do Conselho de Recursos também. Uhum. Mas os advogados que estão atuando no conselho não estão trabalhando mais com esses formulários, obviamente que estão tentando, né, caprichar nas suas peças recursais, tentando inovar, tentando facilitar. Existe essa preocupação, a gente nota isso no meio da advocacia, pelo menos no meio que eu transito, que há um esforço muito grande assim de tentar aparelhar essa peça recursal da forma que fique o mais interessante para que vocês possam estar analisando elas. Aí eu te pergunto, assim, o que é uma peça, assim, em linhas gerais, assim, o que seria uma peça recursal, na tua visão, enquanto conselheira, obviamente, que eu não quero te colocar a responsabilidade de nos responder aqui o que é uma peça ideal para o conselho, né? Sim. Isso é muito subjetivo, mas na tua visão, pelo que tu verifica nas peças dos advogados, o que seria uma peça ideal? Ela tem que ser concisa, ou ela deve trazer jurisprudência, ela deve trazer, né, retrato de documentos na petição, ou não? O que seria uma peça ideal? Então, eu acho que a gente tem que começar por um tema que o senhor já introduziu. Eu sou formada em Direito e hoje a maioria dos conselheiros é advogado. Mas ainda existem remanescentes que não são advogados, conselheiros que não são advogados. E em que pese todo o conhecimento que eles adquiriram ao longo dos anos que estão no conselho, quanto mais simples e objetiva for a peça, eu entendo mais fácil a análise, principalmente para quem não está acostumado com o jargão jurídico, né? As peças, de um modo geral, eu concordo com o senhor que elas vêm melhorando muito nessa questão de ser mais objetiva mesmo. Mas aí, se ainda pega peças, recursos ordinários com 30 laudas, que o advogado coloca 1 milhão de jurisprudências judiciais que são muito boas, que a gente vai ler tudo, mas que vai demorar mais a análise, né? Vai despender um tempo maior para análise. E nós, no Conselho, temos jurisprudências próprias. Isso facilitaria muito a análise do processo, né? A análise do recurso. A peça sendo mais objetiva, sem tanto. Eu entendo que não precisa de tanta jurisprudência judicial. Eu
enquanto advogada, também elaboro as minhas peças colacionando várias jurisprudências, que é o nosso objetivo, né? Ver o direito do nosso cliente sendo atingido, né? Reconhecido. Mas no recurso administrativo, para o conselho especificamente, eu entendo que ficaria mais fácil a análise se esse recurso fosse mais conciso, mais objetivo, e que se utilizassem principalmente a jurisprudência administrativa do Conselho, que, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, vem acontecendo várias inovações no Conselho. E o ano passado foram publicados enunciados que estão... Eu lembro da Pamela falando no dia da live dela, os enunciados foram configurados de uma forma que facilita muito, muito, muito a nossa análise e a análise do advogado também, separados por tema, ficou muito mais fácil. Ficou muito bom. Todos temos que reconhecer. Os novos enunciados, eles são, na verdade, muito mais do que enunciados, né? Eles são quase que um guia, um norte, né? Sim. Pela forma como eles estão estruturados. Normalmente a gente está acostumado a falar em súmula ou enunciado, né? Seria uma sentença, uma frase, né? Isso. Não é o caso ali, né? Tem uma apresentação de um tema e vai passando todas as diretrizes com relação a esse tema, exatamente. Né? Facilitou eu posso falar do meu trabalho, facilitou muita coisa. Que legal. É importante ouvir isso, Camila, de ti. Por quê? Por que eu falo isso? Porque realmente, assim, muitos advogados, quando vão recorrer ao conselho, se utilizam da jurisprudência dos tribunais judiciais, digamos assim. Sim. Né? E, inclusive, advogados com experiência conhecem a instância administrativa. E o argumento que se utiliza para se fazer isso, né, que se justifica isso, qual é que é? O argumento é que, como o Conselho de Recursos está sujeito, né, não apenas à lei, mas também ao direito, existe uma noção, digamos assim, de legalidade um pouco diferente daquela do INSS, que é aquela legalidade estrita, vinculada à instrução normativa. Sim. E a gente sabe que o Conselho de Recursos, pelo próprio regimento, ele tem uma abertura interpretativa um pouquinho maior, permite, por exemplo, a aplicação do Código de Processo Civil, né, que tem muitas decisões do Conselho nessa linha. Mas principalmente essa ideia de que o Conselho não está com a sua atuação restrita à lei e aos regulamentos, mas sim ao direito. E aí a gente entende que está com a sua atuação também, né, alcançada pelos princípios, por exemplo. Então tudo isso nos convence, não raras vezes, a trazer construções judiciais. Mas eu compreendi muito bem a tua colocação, no sentido de que, me parece, me corrige se eu estou errado, e estou falando muito pela minha atuação também, como advogado, que, claro, é possível, em algum momento no Conselho, se produzir uma peça recursal, se utilizando isso, até com a intenção de se abrir uma frente nova, né? Vamos pegar aí vigilantes, vamos pegar aí os vigilantes, que a gente vê algumas decisões contrárias ao entendimento clássico do Conselho Pleno. Claro que o INSS vai atrás, né? Tudo bem, para tentar fazer, para aplicar a resolução que já está lá aprovada no Conselho Pleno. Mas não raras vezes o advogado pode querer trabalhar no Conselho para abrir um entendimento novo. Só que isso não é sempre. Quando ele for trabalhar o caso concreto, pelo que eu pude compreender da tua fala, é muito mais interessante ele estudar a jurisprudência administrativa, entregá-la pronta para o conselheiro, que a chance de sucesso é maior. Seria isso? Seria isso. Assim, falando do vigilante especificamente, um dos enunciados novos, que é o enunciado 14, ele dispensa antes, no conselho, a gente tinha que ter aquela informação do porte ou posse da arma de fogo, né? Hoje, o enunciado 14, inciso 2, ele dispensa essa informação. Tá lá, guarda, vigilante, vigia. O conselheiro que está vinculado ao enunciado vai enquadrar como especial essa atividade. Até... Que ótimo. Né? Até não, 95, a gente conhece... né?
Até 95, claro. Uhum. Mas a gente vê, às vezes, algumas decisões do Conselho, né, seja em junta ou em Câmara de Julgamento, que às vezes, digamos assim, transgridem aquela normalidade decisória do Conselho. Não sei se você me Sim. entende. Né? Acontece, eu Inovações. lembro muito. Isso, eu lembro muito quando estava em discussão aquele enunciado, acho que era o enunciado 35, né? Que aí estava suspenso, e aí os conselheiros teriam liberdade decisória em alguns casos, em matéria médica, inclusive, porque não tinham a presença das assessorias Da técnicas assessoria médicas, técnica. né? E Sim. a gente via incapacidade social para portador de HIV, a gente via assim decisões assim inéditas, né? Claro, existe um espaço para isso, não é o mesmo que no processo judicial, mas me parece que no trivial, no dia a dia, o ideal é trabalhar com o que a gente tem de mais pragmático, né? Com o que a gente tem de mais administrativo. Me Sim. parece que esse é o recado, né? Se não for uma inovação, né, que é esse, nesse caso, se não for uma inovação, os enunciados, eles são, primeiro que eles são vinculantes, né? Então, a gente não pode decidir contrário ao enunciado. Pelo regimento, a gente está vinculado a eles. Então, eu não entendo necessária essa, essa repetição de jurisprudência judicial se o assunto, o tema, tiver em um dos nossos enunciados, né? Perfeito, perfeito. Não, e é bem isso. Isso é uma questão cultural, né? Que aos poucos os advogados, nós advogados, teremos que ir compreendendo e com as próprias melhorias que o Conselho também aos poucos vai apresentando para protocolar o recurso, Sim. acompanhar a informação processual. Ainda é uma tarefa, não raras vezes, difícil, né? Essa parte mais procedimental, eu me refiro, né? No e-recursos, vocês conseguiam acompanhar com mais facilidade o andamento dos recursos? Esses REC, ele não dá essa possibilidade ao advogado, né? Ainda está se trabalhando esse acesso do advogado, então realmente complica, né? Complica. Eu estou olhando aqui, coincidentemente, antes de nós iniciar o nosso bate-papo, eu abri aqui o site do Conselho e estava olhando os enunciados, né? E realmente é impressionante, né? Quando a gente pensa que eles são vinculativos, que eles vão vincular as decisões de vocês, por exemplo, enunciado 12, né? Que diz que o fornecimento do EPI não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais. Eu tenho inúmeros processos no Poder Judiciário que estou enfrentando problemas por causa disso. E muitos desses problemas irracionais, onde, na verdade, tem toda uma condição probatória favorável ao segurado, mas, lamentavelmente, pelos rumos que o processo toma, às vezes até por tramitar no Juizado Especial Federal, que tem um trâmite mais rápido, né, e com menos possibilidade de impugnação das decisões, né, de produção de provas, né? E aí vem o Conselho e me informa no enunciado 12 que, para os conselheiros, né, o EPI não descaracteriza, né, a atividade especial. E depois tem muitas outras, né? Tem um outro enunciado do Conselho, Camila, que me chama muito a atenção e que valeria uma live só para ele, certamente, que é o enunciado, deixa eu te contar aqui, é o enunciado 5, se eu não me engano, que trata sobre... Do contribuinte individual? Isso, porque o enunciado 5, olha só, ele diz que o contribuinte individual comprovará a interrupção ou encerramento da sua atividade, sob pena de ser considerado indébito no período sem contribuição. Então eu presumo que, se tendo uma inscrição ativa na Previdência Social de contribuinte individual, mas não pagando o recolhimento mensal para a Previdência, eu estou em atividade, eu apenas não auferi valores e rendimentos naqueles meses que eu não paguei. Isso significa que eu posso pagar esses retroativos, né? Algo que a TNU há muito tempo já rechaça no âmbito judicial. Né? E a gente sabe que no âmbito administrativo, se bem praticado pelo advogado, é plenamente possível, inclusive, encostar numa contribuição em dia e validar como carência esses períodos todos retroativos, né? E essa questão do contribuinte individual, inclusive, aqui na Nona Junta, nós estávamos tentando, né,
dezembro e janeiro não foi possível, dezembro, janeiro e fevereiro não foi possível, por conta das festas de fim de ano, mas nós fazíamos reuniões mensais, cada reunião para discutir um tema, para a gente estudar todo mundo junto, né? E um dos temas de uma das próximas reuniões será o contribuinte individual, porque é muita coisa para se falar, mas a gente acaba pegando umas situações um pouco complicadas, porque às vezes a pessoa não tem a inscrição como contribuinte individual e encerrou a empresa e não deu baixa na inscrição e voltou, por exemplo, para o meio rural e foi trabalhar na atividade rural e tem prova que trabalhou na atividade rural naquele período posterior. E esse período rural, como segurado especial, não é homologado por conta daquela inscrição de contribuinte individual que não foi dada baixa. Mas ele não pode, que o INSS nega, mas ele não pode, por exemplo, pro INSS, ir lá e falar assim, não, então tá, já que eu tenho a inscrição aqui como contribuinte individual, eu quero recolher essas contribuições para contar. O INSS também não deixa. Pois é, essa discussão que está aqui no enunciado 5, exatamente. Né? E ela é muito debatida no meio da advocacia, no planejamento previdenciário, que é algo que está muito em voga agora, né, com tanta reforma, a possibilidade de salvar, né, uma aposentadoria com direito adquirido antes da emenda 103. Sim. Mas que bacana. Camila, e além dos enunciados, né? Então, só delimitando, porque a gente está numa caminhada aqui, estamos ficando craque já, viu? Essa já é, acho que a 10ª live, nós estamos ficando craques. Então, bom, enunciados, a importância do advogado conhecer os enunciados do Conselho, que não são os enunciados antigos, são os enunciados que foram atualizados final de 2019. Início de 2020, Sim. Né, que mudou completamente, inclusive, a numeração. Sim. Então, importante o estudo desses enunciados. E, além disso, assim, é possível trabalhar outras decisões, mesmo que a gente saiba que não tem possibilidade de consultar, né, a jurisprudência ainda. Tinha antigamente, depois o sistema não mais possibilitou, mas teria, no que se refere a precedentes, a decisões anteriores, assim, alguma informação importante que tu possas nos passar? Sim, tem. No site do Conselho tem uma áreazinha onde a gente pode consultar os ementários, né, as decisões anteriores, ementários por ano, e com as palavras-chave. As palavras-chave estão todas marcadas. Então, por exemplo, frentista, está tudo lá marcadinho, todas as decisões em relação a frentistas. EPI. Os ementários estão à disposição no site do Conselho e tem também as resoluções do Conselho Pleno, que não nos vinculam, mas que são um norte bem, como é que eu vou dizer? São um norte para se trabalhar, né? Muito dificilmente a Câmara ou uma junta vai contra uma decisão do Conselho Pleno. Perfeito. Eu, inclusive, já há algum tempo venho me atentando, né, às resoluções, e realmente tem pérolas ali, né, para a gente trabalhar. Eu até separei algumas só para trazer aqui para a live, assim, para a gente, né, completar esse assunto, né. Por exemplo, só para os colegas terem uma ideia, temos a resolução do Conselho número 9 de 2017, que diz que é desnecessária para o trabalhador em hospitais comprovar atividade em contato com pacientes segregados portadores de doenças infecto-contagiosas ou manuseio de materiais contaminados. Então eu consigo comprovar a especialidade de um trabalhador em hospital, mesmo que ele não tenha contato com pessoas que estão contaminadas, que é a velha discussão, tem que entrar na UTI, tem que entrar no setor de isolamento. Não precisa. Segundo a resolução número 9 de 2017, o entendimento não é nesse sentido, né? E outra que eu também separei aqui interessante é a da doméstica, para poder computar todo o período da doméstica como carência, né? Porque o INSS não reconhece, só se ela estiver na atividade de doméstica no momento do requerimento, né? E a resolução 70 de 2018
diz que pouco importa estar ou não na data da DER na atividade. O dever de recolher é do empregador doméstico. Isso, e o empregado não pode ser penalizado. Sim, e isso também agora é tema de um enunciado. Deixa eu localizar aqui. Perfeito. É o enunciado 2, se eu não me engano. É o 2. É o 2, inciso 3. Não, inciso 4. 2, inciso 4. Então, essa questão da doméstica, por exemplo, é vinculativa agora para a gente. 2, inciso 4. Muito obrigada, Wilson. Grande, Wilson. Wilson, ajuda aí uma colega. Wilson. Uma colega pediu o site do conselho. Esse negócio de falar e escrever ao mesmo tempo não tô conseguindo. Se o Wilson puder colocar para nós, a gente agradece muito do site do conselho. Eu não sei de cabeça também, eu sempre jogo no Google e ele joga para o Ministério. No CRPS, que aí vai aparecer o site do conselho. Que vai aparecer, exatamente. Então, que bacana, então. Então, além dos enunciados, a gente pode estar buscando o ementário que consta no site do Conselho, para trazer algumas decisões que possam ser importantes, inclusive por matérias lá disponíveis, ou então buscar as resoluções e começar a construir uma cultura de consulta às resoluções para entender, né, a inteligência do Conselho, como é que o Conselho pensa, né? Isso. Porque certamente essas resoluções elas têm que ser contemporâneas, né? Elas têm que ser atuais, justamente para representar a forma como o Conselho está pensando no momento. Agora. Né? É isso. Excelente, Camila, excelente, então. E já estou notando aqui, então, recurso objetivo, um recurso conciso, né? Lembrando os colegas que esse recurso ele é protocolado, né? Teve uma pergunta aqui da colega, deixa eu puxar aqui, a Carol. A Carol Oliver, 18, pergunta, né? O e-recursos não funciona mais? É para protocolar no meu INSS os recursos? Carol, como a Camila referiu, né, o e-recursos, que era um sistema antigo, né, do Conselho, foi substituído pelo ESIS-REC, que é um novo sistema, e esse recurso hoje a gente protocola através do meu INSS. Né? Enfim, pela lei é possível protocolar ainda na agência, ou até aquela antiga previsão, Camila, de mandar com carta R, com aviso de recebimento, né? Isso. Mas na prática, a gente cadastra uma senha para o segurado, né? Ou cadastra uma senha para o segurado e faz o protocolo pelo meu INSS, e esse recurso ele vai ficar no INSS, o INSS tem um prazo para apresentar as suas contrarrazões, e após ele manda o recurso para a junta de recursos. Então é bem importante a gente, na hora de formular a peça, colegas, fazer uma peça inicial, como a gente faz nos nossos recursos de apelação, ou recursos para as turmas recursais, endereçados ao agente público do INSS, que é quem vai receber isso, normalmente a SRD, a Seção de Reconhecimento de Direitos, né? Então, uma peça inicial para o INSS, apresentando o recurso, e uma segunda peça, como a gente faz nos tribunais judiciais, aí endereçados, né, aos ilustríssimos conselheiros do CRPS, recorrente, recorrido, razões do recurso. E aí todas as razões do recurso ali, com assinatura ao final. Né? Aí ele sobe via INSS e ele cai ao conselho no ESIS-REC, que é onde a gente consulta depois pelo próprio meu INSS o andamento, então, desses recursos. É isso, né, Camila? É isso. A gente teve e ainda está tendo um probleminha de comunicação aí nesse sistema, mas a gente tem acesso a um outro sistema do INSS, que é o SAT Central, e aí a gente, nesse SAT Central, temos acesso ao GET, que quando vocês sobem os recursos, ainda que o recurso não tenha sido transferido automaticamente para o ESIS-REC, a gente consegue ter acesso a esse recurso e hoje nós mesmos juntamos esses recursos algumas vezes, né? Acabam tendo que fazer esse trabalho. O conselheiro, o gabinete de crises, né, de diligências. No caso da nona junta, muitas vezes a gente conta
com a chefe de secretaria, eu falo bastante dela, porque ela é uma pessoa fora de série. O nosso presidente também tem que falar, que eles ajudam realmente muito a gente. Um dos temas que a gente combinou de falar era da juntada de ações judiciais, judiciais anteriores, né? Eu vou aproveitar que eu falei deles e vou fazer esse link aqui. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Porque às vezes a gente quer trazer casos anteriores e a gente fica lá no escritório pensando, será que o Conselho vai trazer esses processos? Porque o INSS, às vezes, não traz, mesmo havendo disposição expressa na IN 77 para que ele traga, justamente para verificar eventual coisa julgada, JA já indeferida, aquela coisa toda, né? Exatamente. No Conselho, o que você recomenda? Então, para facilitar a vida do segurado, do advogado e do conselheiro, se o advogado tiver acesso a esses processos anteriores ou as petições iniciais de possíveis ações judiciais anteriores, eu já recomendaria anexar tudo ao recurso. Por quê? Processos anteriores, nós sempre pedimos a juntada. Se eles não estão disponíveis no GET, nós também temos que mandar para o INSS e também ficar aguardando a juntada desse processo. Então, para otimizar o tempo de análise do recurso, seria muito interessante que esses processos já viessem juntados ao recurso. Ainda que não venha o processo completo, se vierem as principais peças do processo, já é bem interessante. Porque, como eu disse, a gente faz esse pedido. Aqui na Nona Junta, a gente trabalha juntando os processos anteriores, né? Sempre. Tem referência, tem no CNIS, tem alguma referência no recurso que houve um pedido anterior, esse processo é juntado ao processo que está sendo analisado, né? E as ações judiciais, muitas vezes, principalmente em casos de benefício por incapacidade, às vezes a pessoa tem um benefício por incapacidade que foi concedido judicialmente lá atrás, né? Em 2014, eu entrei com um pedido judicial de um benefício por incapacidade que foi deferido e eu recebi esse benefício até 2019. Aí, em 2019, esse benefício cessou e 2021 vou fazer um novo requerimento de benefício por incapacidade. Essas iniciais, 2021 não, porque aí já é bastante tempo, mas logo depois eu entrei com outro benefício por incapacidade. A gente tem que saber se essa ação judicial, ela versa sobre o mesmo assunto, né? O nosso regimento, ele veda algumas análises, veda análise em casos de mesmo objeto, né? Do recurso. Sim, é considerado desistente, né? O recorrente. Exatamente. Desistência tácita, né? Isso. Então, seria bem proveitoso e bem célere se a gente já tivesse acesso a essas iniciais, né? Eu posso falar pela gente, aqui na Nona Junta, mais uma vez, o nosso presidente, ele faz esse filtro, ele pega todos os processos de B31 e B91 que caem na caixa da junta, ele faz a consulta de ação judicial de todos. Os processos só são distribuídos para nós, conselheiros, após essa análise. Mas, como eu falei, ele é pouco fora da curva, né? Ele ajuda bastante a gente nesse sentido. E quando tem ação judicial, ele junta a peça, junta a inicial do processo, até quando não é do mesmo tema, para a gente saber e fazer menção e falar que não existe uma ação judicial, mas é um objeto distinto. Então, essa análise ela é importante para a gente e otimizaria o tempo se o processo, o recurso ordinário já viesse instruído com essas peças. Mas sempre que possível, né? Porque às vezes não é possível essa juntada, né? Então, perfeito. Quero agradecer aqui ao conselheiro Wilson por ter colocado o link para nós, pessoal. O link, então, que leva
né, ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Como ele referiu aqui, ali tem os enunciados, provimentos, as resoluções, tem todos os contatos, né? Isso é muito precioso, eu uso muito isso. Inclusive aqui para a realização das lives, estou tendo a possibilidade de conhecer, né, toda a composição do conselho, muito por força do organograma e dos contatos que a gente tem lá. E não raras vezes vai se precisar desses contatos para alguma questão realmente envolvendo o processo, né? Sim. E isso é um aspecto interessante, porque no judiciário a gente não tem algo tão sistematizado assim, né? Claro que a estrutura do judiciário ela é muito maior e ela está muito separada, né? Mesmo o judiciário sendo uma coisa só, tem a Justiça Federal, tem as regiões, mas colegas, se não conhecem o site, entrem lá, ele é um site simples, não esperem uma coisa gigantesca, não é do perfil do conselho, mas ele é útil, ele é importante naquilo que a gente precisa, né? Então lá tem todas essas informações de fato. E a doutora Anair perguntou aqui a quem endereçar a primeira peça. Na verdade, doutora Anair, eu trouxe aqui um depoimento de um pouco da minha prática, né? Eu, quando recorro, eu faço sempre uma folha de rosto endereçada ao agente público, né, ao ilustríssimo senhor agente público do INSS, né, a quem eu estou dirigindo o recurso, porque é ele que vai receber, ele não declara intempestividade, ele tem o dever de encaminhar para o conselho, sim, mas é ele que recebe, é feita as contrarrazões. Então, a primeira peça eu endereço sempre ao INSS, e a segunda peça, como faço nos recursos de apelação ou recursos inanimados para as turmas recursais, aí sim, né, ilustríssimos senhores conselheiros do CRPS. Né, e aí a segunda peça fica um recurso bem completo. Mas, Camila, eu te ouvindo agora há pouco, a tua última fala, sobre assim, avisar se já tem ação judicial antes, facilitar a vida do conselheiro, eu fiquei pensando aqui, e voltando no tempo, da minha atuação e o meu interesse pela matéria também, que já vem há alguns anos, é que, a bem da verdade, a gente começa a pensar em tudo isso que a gente está tratando aqui, e tudo é muito novo, né? Que absurdo dizer isso, né? O conselho com quase 100 anos, né? Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, né? Mas, enfim, para a advocacia tudo é muito novo. Nós tínhamos um outro paradigma antes, que era o paradigma do Juizado Especial Federal, com amplo acesso, e ninguém iria buscar o direito no conselho, salvo despachantes, pessoas, colegas aí que não são da advocacia e que atuam na área previdenciária. E realmente, para nós da advocacia, até a figura do conselho, do conselheiro, era um mistério. Porque nós não tínhamos o contato, e os congressos, os conselheiros também não participavam. Agora está havendo essa interlocução. Sim. Isso está sendo muito importante. Prova disso, que eu quero deixar aqui registrado, é que ainda existe, por incrível que pareça, mesmo no meio da advocacia, uma impressionante confusão entre o INSS e o Conselho. E eu tenho visto o trabalho que a escola do CRPS está fazendo para tentar demonstrar que não é a mesma coisa, não mas somos mesmo o assim... INSS. Não são o INSS, mas assim, na cabeça dos advogados, ainda existe essa confusão. E aí a necessidade de realmente a gente conversar cada vez mais, né? E tentar entender tudo isso, né? Exatamente. Somos um tribunal administrativo que regula a legalidade das decisões do INSS, que busca, né, através dos nossos acórdãos, a tornar viável a aplicação da lei e o reconhecimento do direito do segurado. Não somos o INSS. Isso acho que é o principal, quando as pessoas entenderem realmente que nós não somos o INSS. E essa confusão é muito comum. Várias pessoas chegam para mim e falam assim: ah, Camila, você trabalha lá no INSS, faz isso. Eu falo: gente, eu não trabalho no INSS. E as pessoas ficam assustadas. Às vezes parece má vontade da nossa parte, mas não é. Nós não somos o INSS. A Wilson... Olha, doutor Alexandre, o senhor vai me desculpar, eu tenho que agradecer meus amigos e minha família. Eles não param, eles me matam de vergonha. Fique à vontade, coisa boa que eles estão aqui, tá?
Coisa boa, coisa Eles boa. são demais, eu sou muito suspeita. Mas o Wilson, mais uma vez, interagiu aí conosco. E ele é um amigo muito querido. Fizemos faculdade juntos, porque ele veio estudar em Juiz de Fora. E aí nos conhecemos de muito tempo mesmo. Que bacana. E ele fica falando que eu fui a primeira responsável por unir os conselheiros do país todo. Isso é uma grande balela. Eu só teve um encontro do conselho, acho que era Procuradoria, INSS e Conselho, em 2015, em Florianópolis. E aí eu tenho vergonha diante das câmeras, mas eu sou bem comunicativa. Então eu fui conversando com todo mundo. E aí eu falei, ai, gente, vai ficar muito difícil ficar conversando assim. Vamos montar um grupo? E criei um grupo no WhatsApp do conselho. E aí surgiu a ideia, segundo a ideia do Wilson, fazer um fórum de debates. Foi uma sementinha que foi plantada para a gente ter agora a escola e tudo isso. Que bacana, Camila, que bacana isso. Bom, eu posso agora encher o peito aqui, dizer que eu conheço o conselheiro Wilson, né, Fontoura. Eu estou me orgulhando de poder conhecer vocês. Isso para mim é muito show. E eu pude ver o quanto ele é técnico. E eu tenho certeza que ele não faria essa afirmação que ele fez aqui com relação à tua pessoa se realmente tu não tivesse tido esse ineditismo, né? E mas ele é um dentro amigo. Da ideia, mas dentro da ideia maior do conselho, né? O que a gente mais aprende com vocês é a informalidade. Sim. Né? Os advogados previdenciaristas estão no divã. Isso é uma verdade. Eles estão no divã, por quê? Porque eles ingressaram num rito, né? Começaram a trabalhar num rito, principalmente a partir do juizado, não que antes não existia advocacia previdenciária, mas era muito demorada as ações, era uma outra realidade. Uhum. Nós acostumamos com o juizado que ficou extremamente formalista, que nega muitas vezes o direito ao benefício, até por um borrão no PPP que não deixa claro alguma metodologia ou alguma informação importante, né? E nós estamos voltando a vocês e aprendendo com vocês o valor da informalidade. E penso que um grupo de WhatsApp é uma medida simples, mas que pode fazer toda a diferença, né? Pelo número de conselheiros que tem no Brasil, né? Somos muitos. E em Florianópolis éramos muitos. Né? Então, eu queria ter contato. Na verdade, em Florianópolis, eu tinha entrado no conselho há 1 ano e pouquinho, e eu ainda tinha muitas dúvidas, como ainda as tenho até hoje. E aí eu pensei que facilitaria a minha vida se eu pudesse conversar com o conselheiro do Sul para me explicar alguma questão. Aí eu fiquei pensando, porque eu tinha há pouco tempo pegado um processo de rural que era da Ilha do Marajó, que o cara criava búfalos. Eu falei, gente, quem melhor que alguém do Pará para me explicar como que isso funciona? Porque eu não faço ideia de como funciona, né? Como que um seringueiro faz lá no Amazonas? Então, sinceramente, eu pensei bem em mim, em facilitar a minha vida e a dos colegas, se a gente pudesse trocar ideias de uma forma mais informal mesmo. Que bacana. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu anotei aqui no início da nossa conversa, a Paola fez uma pergunta que eu acho que é muito relevante para o nosso tema, né? Que é um tema inesgotável. A gente vai tratar ele aqui, poderíamos tratar em outras rodadas, né? E, sem dúvida, vamos tratar. Né? Mas ela perguntou, como o conselheiro aplica o artigo 16 do regimento interno do Conselho, aquela questão envolvendo a intempestividade, né? A gente sabe que o INSS não pode, né, deixar de enviar o recurso para o Conselho por ele ter sido protocolado fora do prazo. Bom, até aí tudo bem. É o Conselho que avalia a tempestividade ou não do recurso. Mas, segundo o artigo 16, então, mesmo sendo intempestivo o recurso, o conselheiro pode reconhecer o direito? Isso é sempre, isso é em algumas hipóteses. Consegue nos falar um pouquinho? Então, isso é uma discussão. Para mim não é uma discussão. Para mim, o regimento fala em direito líquido e certo e veda que a gente possa fazer diligências para comprovar esse direito líquido e certo. Eu entendo isso
da seguinte forma: eu não posso, por exemplo, converter um processo em converter um julgamento em diligência se o recurso é intempestivo. Mas se eu pego o recurso e entendo que ali existe a chaminha do direito, eu, Camila, faço diligências preliminares. Algumas pessoas entendem que a gente não pode fazer diligência nenhuma, que a vedação do regimento interno é para qualquer tipo de... A gente não pode produzir prova em recurso intempestivo. Eu já pensei assim também, mas o direito é dinâmico e eu mudei esse entendimento, principalmente principalmente por conta dessa morosidade do INSS, dessa questão da falta de instrução, às vezes, do processo. Muitas das vezes o advogado faz menção na peça, algum documento, alguma coisa que não está no processo. E aí eu me sinto na obrigação de pedir esse documento. O recurso sendo intempestivo, a gente pode relevar a intempestividade se a nossa turma, né? Que agora a nomenclatura é turma, se a nossa turma concordar com a relevação da intempestividade, desde que comprovado que o direito é líquido e certo. Mas muitas das vezes essa diligência preliminar para juntar algum documento que não foi juntado, ela eu acho fundamental. Perfeito, perfeito. Compreendi bem. Existe uma divergência, talvez, na aplicação do artigo. Sim. Alguns conselheiros entendem que o direito tem que estar devidamente comprovado no recurso, que não cabe, né, talvez, diligências ou outros trâmites nesse sentido. Aí sim é possível relevar a intempestividade, então, a pergunta da Paola, mas pude perceber que o teu entendimento, talvez o entendimento de alguns outros conselheiros, pode ser um pouco diferente nesse sentido, né? Abrindo um pouco mais o leque para poder avaliar aquele caso concreto, lastreado num princípio que norteia a atividade de vocês, que é a busca da verdade. Busca da verdade, exatamente. Eu tenho, inclusive nas minhas preliminares, eu tento fazer esta menção, porque se o documento ou alguma... Eu tenho, nesse sentido, um entendimento realmente mais flexível, Paola. Mas não é um entendimento do conselho, tá? Eu estou falando por mim, né? Não, perfeito. Ficou bem claro nesse sentido. Tá. Nosso tempo está terminando, mas eu queria muito te fazer uma última pergunta. Tá? Tô usando e abusando aqui, tá? Me desculpa com as perguntas. Olha só, uma dúvida que muito chega para os colegas também, para todos nós aqui da advocacia. Se eu quero acompanhar a sessão de julgamento, se eu quero receber a data do julgamento, ser notificado, eu não vou estar acompanhando toda hora lá no ESIS-REC, eu não tenho essa rotina. Eu preciso, primeiro, tem como eu receber essa notificação para poder pedir o pedido de sustentação oral e comparecer no julgamento? Se tem como, eu devo fazer esse pedido na minha peça recursal ou não? Olha, mais uma vez eu vou falar pela nona junta. Se o pedido está expresso na peça, nós comunicamos à secretaria e a secretária entra em contato e marca. A chefe de secretaria entra em contato e agenda o horário. Já aconteceu mais de uma vez, comigo, por exemplo, de esquecer de avisar a secretaria e, como eu disse, a nossa chefe de secretaria é fora de série. Ela anota os processos que tem pedido de sustentação que chegam para ela. E ela faz esse contato independente do conselheiro. Muitas vezes ela faz esse contato independente do conselheiro. Esse pedido pode ser feito, se eu não me engano, até 72 horas antes da sessão de julgamento, né? Então, não necessariamente tem que estar na peça, mas aí, aqui na nona junta, o e-mail da nona junta é verificado todos os dias. O tempo inteiro, eles trabalham com o e-mail aberto. Então, se chega um pedido de sustentação oral,
ele vai ser verificado e vai ser agendada a sustentação oral. Perfeito. Então, o ideal é que o advogado peça, né, o interesse em ser notificado da sessão e eventualmente, que quer, né, fazer a sua sustentação oral para não ter nenhum problema, né? Mas tem esse canal aberto sempre, né, por e-mail ou até por telefone. Os e-mails sempre funcionaram muito bem, eu nunca tive nenhum problema na comunicação por e-mail. Telefone, às vezes, pode dar algum problema, porque é natural, às vezes não tem pessoal suficiente, está em dia de sessão, enfim. Né? Agora, o e-mail sempre, eu gostaria de deixar registrado isso aqui, eu nunca tive nenhum problema na comunicação por e-mail. Que bacana. São muitas mensagens aqui. Sim. Eu agradeço ao Wilson, né, pela menção ao meu nome aqui, quando trata do Fórum Administrativo Previdenciário. Obrigado, Wilson. Fico muito contente. Não, o senhor aceita o convite e participa. Sem dúvida, se for possível, eu não tenho dúvida que eu vou aceitar, porque sou um entusiasta do assunto e vai ser um prazer estar entre vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Mas eu quero, assim, em especial, agradecer a todos que estiveram conosco aqui hoje. Gente, nós chegamos a quase 70 pessoas ao mesmo tempo assistindo a live. Isso não é pouca gente para uma terça, 18 horas. Né? Isso representa certamente quase 1000 pessoas que transitaram por aqui, né, e acompanharam. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tentei, dentro do possível, né, responder todas as perguntas que foram feitas. Os elogios, Camila, a tua pessoa são aos montes, como tu pode verificar, e a pessoa dos conselheiros também. Mas né? a metade é a minha família e meus amigos, então a gente desconsidera um pouquinho. Ah, tá bom. Não, mas sem dúvida, foram muitas informações relevantes que tu trouxeste para nós aqui hoje. E, logicamente, ao agradecer todos que estão aqui conosco, que estão acompanhando essa live da terça, eu mais uma vez agradeço a tua participação, ter aceitado o convite, mesmo sem nós nos conhecermos pessoalmente, né? E obrigado por todas as informações que tu prestaste aqui hoje, certamente serão de grande valia, e obrigado por estar comigo aqui, estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço muito mesmo, agradeço todos que entraram, que participaram. Eu estava realmente muito nervosa, isso é uma novidade para mim. As colegas do conselho falaram que eu sou corajosa, eu acho que eu sou cara de pau mesmo, de querer conversar com o senhor sobre esses assuntos, mas enfim, eu espero ter podido colaborar um pouquinho. Que legal, colaboraste muito. Vivemos um novo tempo na área previdenciária e esse novo tempo passa por vocês, sem dúvida. Nós precisamos conhecer os conselheiros, o amor que vocês têm pelo direito previdenciário, o conhecimento jurídico que vocês têm e uma forma completamente diferente da que nós nos acostumamos com a tradição judicial. Isso é muito legal. Para mim tem sido um aprendizado constante. Então, eu é que agradeço, tá? Então, desejo uma ótima terça-feira para todos. Se cuidem, né? Nós estamos vivendo um momento delicado de novo no país. Sim. Com relação à Covid. Aqui em Porto Alegre está super delicado. E em outras regiões do país a gente sabe que também. Né? Então, por favor, gente, se cuidem, sejam responsáveis. E eu espero todos vocês, terça que vem, 18 horas aqui, estaremos tratando de processo administrativo com o conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência Social. Camila, um abraço apertado. Até uma próxima. Até a próxima, doutor. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Nada. Tchau, tchau.